Estimados irmãos, estimados amigos, as nossas saudações fraternas a todos que nos ouvem e nos escutam a partir desse momento. É mais uma vez com o coração repleto de júbilo e de alegria que nós damos início então a mais uma atividade doutrinária. Hoje faremos o estudo de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo tema é de grande importância, muito oportuno no momento que estamos vivendo. O livro chama-se Coragem. Ele foi psicografado no ano de 1971. É um livro com 50 capítulos e 53 páginas. Os espíritos que psicografaram esse livro através do Chico são espíritos diversos. Dentre eles temos Emmanuel, Meimei, Bezerra de Menezes, dentre outros. Mas para demarcar, então, o início dessa atividade doutrinária, vamos nos recolher em prece nesse momento, vamos nos recolher em concentração, cerrando os nossos olhos, acalmando o nosso espírito, procurando tranquilizar as nossas emoções e rogando a partir desse momento a presença dos espíritos de luz, guiados pelo nosso mestre e irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Bondoso Pai, Criador da vida, Criador do cosmo, permita, pois, que esses irmãos de luz encontrem morada nas nossas residências, nos nossos corações, mas principalmente nas nossas atitudes. Pai da vida, nós te agradecemos do fundo do nosso coração tudo que temos, tudo que somos, tudo que realizamos. Te rogamos, Pai de amor e de bondade, que a tua proteção sempre esteja junto de nós, que o teu bom ânimo esteja a nortear o nosso coração com boas ações, com boas atitudes, que os nossos familiares e amigos, tanto encarnados como desencarnados, recebam as tuas luzes celestes, o abraço fraterno, a lembrança sempre carinhosa e muita energia e muito bom ânimo a todos esses nossos irmãos. Pai amado, abençoa os nossos propósitos, tranquilizando o nosso coração, acalmando o nosso espírito, nos auxiliando para que tenhamos aqueles olhos de ver e os ouvidos de ouvir tão importantes para que possamos compreender a tua mensagem celeste. Se conosco, querido Pai, que assim seja. Então, queridos amigos, queridos irmãos, vamos ao tema então desta ocasião, o estudo do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. É o 112º livro psicografado pelo Chico Xavier no ano de 1971. Faltavam 2 anos ainda para esse que vos fala reencarnar. Estava no mundo dos espíritos ainda, preparando a missão lá. Mas vamos lá. É um livro com 50 capítulos, como já dissemos anteriormente, e 53 páginas. É um livro de leitura muito simples, muito rápida, mas com um conteúdo importantíssimo para nós, espíritas, e para todos aqueles que têm o ensejo de conhecer a nossa doutrina, têm o ensejo de conhecer a terceira revelação do Cristo. O tema por nós escolhido, coragem, entendemos que esse tema ele tem uma significância muito oportuna para os momentos que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Já estamos há mais de 12 meses vivenciando algo que nunca nós presenciamos, nós nunca vivenciamos na atualidade, que é uma pandemia. Sem dúvida, um momento muito desafiador,
muito desafiador, que nos conclama, que mexe com a nossa estrutura íntima, mexe com principalmente a nossa zona de conforto. Logo, nada melhor, nada mais rico do que nós termos uma doutrina que nos esclarece, que nos traz esperança, que nos traz fé no futuro e que nos conclama a reforma íntima, que nos traz inúmeros elementos, nos traz um verdadeiro banquete de luz. Mas esse banquete de luz, ele não vem, como nós dizemos, totalmente mastigadinho, que é só engolir e pronto, acabou. Não. Esse banquete de luz, ele requer ser estudado, ser compreendido na profundidade. Ele requer, sim, o nosso esforço pessoal para que ele seja bem compreendido, bem aprendido e bem apreendido pelo nosso coração, pela nossa razão e colocado em prática pelo nosso espírito, pelo nosso espírito. Então, meus amigos, meus irmãos, qual é esse combustível necessário para vencermos esses desafios que se apresentam? O título do livro é Coragem. Coragem. Coragem onde a desesperança, a falta de esperança está campeando os 4 cantos do nosso mundo. Todos os continentes, todas as cidades, todos os bairros, todos os lares, ela está ali fora, esperando para que nós deixemos a porta aberta, a porta da invigilância, e ela adentre a nossa casa. A desesperança adentra a nossa casa, adentra o nosso coração, e nós vamos aos pouquinhos, se entregando à doutrina espírita. É uma doutrina com um conhecimento vastíssimo, por isso ela precisa ser estudada. E é o que faremos com o livro de hoje. Como já dissemos anteriormente, são 50 capítulos, 53 páginas e 53 capítulos. E então, eu separei alguns capítulos que teremos oportunidade de estudar brevemente, para que nós fortaleçamos justamente a nossa coragem, para que nós consigamos nos fortalecer, para que nós tenhamos coragem em sair da nossa zona de conforto, para que nós tenhamos, sim, meus irmãos, meus amigos, coragem, determinação de não sermos tímidos, como nos diz o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que o mal ainda predomina? Por que o mal ainda predomina? E os emissários de luz respondem, porque os bons são tímidos. E a timidez é justamente o inverso da coragem. A timidez está no sentido contrário à coragem. Nós precisamos sim robustecer a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser completo de coragem. Então vamos ao estudo do livro. Começamos pelo início, pelo prefácio, já pelo início, ditado por Emmanuel. E ele nos diz assim, vejam só, meus amigos, um livro escrito em 1971, cuja mensagem é perfeitamente atual. Emmanuel nos diz assim: é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. O verbo deprecar, deprecaste, né, como diz a palavra aqui, é a mesma coisa que uma solicitação.
requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não deixa de lado a alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e de viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao próprio burilamento. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Uberaba, 1º de agosto de 1971, pelo Espírito Emmanuel. Vejam só, meus irmãos, meus amigos, que lição brilhante, que palavras brilhantes que Emmanuel nos traz, nos conclamando a responsabilidade por aquilo que pedimos, nos conclamando a responsabilidade de sermos os co-criadores do universo. Daí a necessidade dessa energia chamada coragem, onde nós cutucamos as nossas fibras íntimas e dizemos: vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, vamos nos melhorar para vencermos os desafios do nosso dia a dia, da nossa situação em família, da nossa situação no campo profissional, da nossa situação no campo espiritual. Pois lembro-me de um livro chamado Leis Ocultas para uma Vida Melhor, que eu li há muitos anos atrás, quando era criança ainda, e me chamou a atenção uma passagem muito singela, em que a autora espírita dizia assim, que havia 3 caminhos para nós encontrarmos, para nós desenvolvermos o nosso aprimoramento espiritual. O cuidado com o corpo físico, o respeito com o corpo físico, esse instrumento, esse templo do Espírito enquanto nós estamos encarnados. É um templo que nos foi concedido porque nós pedimos, nós solicitamos por ele, nós pedimos esse equipamento carnal aqui. Logo, nós temos que ter respeito e cuidado com ele. A boa alimentação, a atividade física, boas leituras, bons estudos, enfim, isso nós já sabemos. E ela falava a respeito desses 3. Cuidado com o corpo físico, o cuidado com a nossa mente, com a nossa inteligência, fazendo exercícios para que possamos melhorar a nossa capacidade intelectual, como diz ali a respeito até da cultura, ouvindo boas músicas, lendo bons livros, admirando um quadro, admirando as artes que nos são apresentadas diariamente.
Isso, sem dúvida alguma, meus amigos, isso ajuda a aumentar a nossa capacidade de raciocínio, nos tornando mais sensíveis, utilizando até dos jogos de tabuleiro ou os jogos eletrônicos para desenvolver a nossa inteligência. Existem bons jogos, podemos citar o jogo de xadrez e tantos outros jogos que existem por aí também, que nos desafiam, que nos tornam um pouquinho mais inteligentes. Isso é importantíssimo, desenvolvermos a nossa capacidade intelectual. E ela chamava a atenção também para o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento que transcende, como tão bem nos diz Alberto Almeida nas suas palestras, algo que transcende a matéria, as coisas que estão à nossa volta aqui no mundo físico, que nós devemos sim tomar os devidos cuidados com a nossa casa, a nossa alimentação, os nossos bens, mas que isso não seja uma âncora que trava o nosso desenvolvimento espiritual. Não pode ser uma âncora, muito antes pelo contrário, tem que ser como uma vela de um barco que nos impulsiona mar adentro. É um objeto, jamais um objetivo. A matéria é um objeto pela qual nos auxilia para chegarmos lá, mas não é o objetivo. O objetivo final é a perfeição relativa, como tão bem nos explica o Mestre Jesus e toda a sua pleiade de espíritos celestes. E a doutrina espírita ainda nos diz mais, que o nosso desenvolvimento global, ele se dá com as asas do intelecto e com as asas da moral. Então nós precisamos continuar estudando, nós precisamos continuar auxiliando, ajudando, desenvolvendo as nossas capacidades extrasensoriais da percepção de quando alguém está passando por uma necessidade, nós auxiliarmos com todas as nossas forças, com tudo que estiver ao nosso alcance, pois esse é o desenvolvimento da caridade. E fora da caridade, meus irmãos, meus amigos, não há salvação. Salvação de quem? De um tribunal da Inquisição ou de um tribunal celeste onde seremos condenados ao fogo do inferno ou ao céu paradisíaco? Não, de forma alguma. A salvação é justamente da nossa consciência e desta nós não conseguimos fugir. Não existe escapatória da nossa consciência, pois aonde nós formos, ela estará junto de nós o tempo todo, nos acusando ou nos dizendo: ok, ótimo trabalho, vamos em frente. Mas para irmos em frente, precisamos ter coragem, como teve o samaritano ao ver aquele irmão caído, jogado numa valeta, totalmente machucado por malfeitores. Ele para, aquela sensação de coragem toma o seu espírito e ele procede àquele irmão o cuidado, a assistência necessária, pois ali ele sabia que uma vida corria risco e era extremamente importante. O que nos move, meus irmãos, em tudo na nossa vida é a coragem de enveredarmos para o estudo de um concurso público complicado, difícil, com uma quantidade enorme de concorrentes. É a coragem que muitas vezes é a coragem que deve nos mover quando nós encontramos uma situação difícil, familiar, que requer uma presença ostensiva, uma presença firme, uma presença com paciência, mas uma presença perene, que continua, que não vai ser porque o filho, o amigo, o companheiro, a companheira começou a colocar reações que nós vamos desistir na primeira
dificuldade que aparecer no caminho. Não, não é assim. Nós temos sim que buscar essa força íntima para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Mas principalmente, nós temos que pedir muita coragem, muita força, determinação e bom ânimo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, para que nós tenhamos coragem de olhar o maior inimigo que existe para nós mesmos, que somos nós. O maior inimigo não está fora, muito embora existam inimigos do lado de fora. Mas o maior inimigo está aqui dentro, dentro de cada um de nós. Quando nós nos olhamos no espelho, quando nós vamos ao banheiro escovar os dentes e nos olhamos no espelho, lá está o maior inimigo. Como nós somos reencarnacionistas, nós temos convicção plena de que nós somos espíritos milenares que cometeram inúmeros erros lá no passado por ignorância. Deus, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade de uma nova reencarnação, para que nós aprendamos a fazer melhor, expiemos as faltas que nós cometemos e corrijamos aquilo que nós fizemos errado. Pois a lei cósmica é assim: se sujou, vai ter que limpar. Muito simples, seja aqui no planeta Terra, seja em Júpiter, seja em Plutão, ou seja na galáxia de Andrômeda, ou em todo o cosmo. A lei é a mesma. Se você estragou, você vai ter que voltar lá e consertar. É muito simples assim. Não requer não requer nenhum cálculo matemático para entender que é uma lei de ação e de reação. E se nós cometemos falhas no passado, nada melhor do que nós termos coragem de assumir os próprios erros e dizer: ok, vamos consertar então. Vamos consertar, vamos colocar em prática. E para isso a coragem de nos mantermos firmes nos propósitos. Por que coragem? Porque haverão forças que nos tentarão desviar do caminho que nós estabelecemos em conjunto com o nosso espírito protetor antes dessa encarnação. Ninguém veio para esta encarnação com o objetivo de gozar férias, de viver numa boa, de só ter alegria e felicidade. Não, Jesus já nos advertiu que a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de desafio, de dificuldade, estamos vivendo isso globalmente, que requerem de nós trabalho, esforço, bom senso e principalmente respeito às opiniões. Respeito, bom senso é uma fórmula que dá o sentido do progresso. Do progresso, as coisas caminham para frente quando existe concórdia, quando existe discórdia, aí a coisa fica um bocado difícil, um bocado complicado. Então, meus amigos, meus irmãos, o que nós observamos hoje em dia? Que a quantidade de distrações que existem no nosso mundo, elas realmente são de uma variedade absurda. E normalmente nós acabamos perdendo o rumo, caindo no conto da cigarra, como diz aquela história infantil da cigarra e da formiga, onde a cigarra passava a primavera toda tocando, cantando, dormindo, descansando. Aí chegou o inverno. E enquanto isso, na primavera, as formiguinhas carregavam, trabalhavam arduamente para encher os seus estoques de alimento, porque viria uma fase muito difícil, viria uma fase complicada.
Viria uma fase complicada. O que aconteceu no final da história? A cigarra morre de frio, porque o inverno veio com tudo e ela não tinha nenhuma forma de subsistência. Ela não foi previdente. Por isso, meus irmãos, que nós devemos separar com racionalidade, com bom senso, as 24 horas do nosso dia, separando um tempo para a atividade física, para o cuidado com o nosso corpo, a cuidado com a nossa alimentação, separar um tempinho para o nosso convívio familiar, para conversarmos a respeito de problemas, de desafios, de situações, de ganhos, de perdas, da vida em si. Precisamos ter esse momento de, em família, somarmos as nossas forças em prol de um objetivo comum e melhor. Nós precisamos ter o nosso momento de estudo profissional para nos tornarmos profissionais habilidosos para lidar com os desafios que aparecerão na nossa vida. Nós precisamos separar um tempinho para o nosso autocuidado, para a nossa ligação com aquilo que transcende a matéria, desenvolvendo em nós a amorosidade, desenvolvendo em nós a empatia, desenvolvendo em nós a atitude da caridade para com todos aqueles que estão à nossa volta, desenvolvendo em nós a capacidade de ouvir mais e falar menos, a capacidade de observar mais com os nossos olhos, mas com o nosso coração, e de apontar menos defeitos. Esse é o convite que o alto nos faz diariamente, para que nós tenhamos uma vida com menos dificuldades, com menos problemas. E mesmo assim, se eles aparecerem, a coragem gera um fruto maravilhoso chamado fé. Fé no futuro, aonde quem sabe o que planta não tem medo da colheita, pois sabe o que está plantando. Está plantando bondade, amor, carinho, mas a plantação requer cuidado. A plantação requer zelo, regar na medida certa, colocar o adubo na terra na medida certa. Tudo isso faz parte dessa maravilha chamada vida. Vida. Porque é muito fácil iniciarmos a descida. É muito fácil iniciarmos a descida rumo à depressão. Quando nós não robustecemos esses valores do espírito, que são realmente potencializados pela coragem, nós passamos a ter medo. O medo é um sentimento natural e importante, sim, mas o problema é quando o medo nos chumba no chão e nos impede de avançar. Porque eu ainda estou na minha zona de conforto, eu ainda tenho alguma coisa, aí eu me seguro aqui como eu posso. Só que a marcha do progresso ela é inexorável, ela não para. E se nós ficarmos parados, ela vem e empurra. Empurra, queremos ser empurrados pela marcha do progresso ou nós queremos ser protagonistas do progresso? Como numa obra magnífica do filósofo Mário Sérgio Cortella, ele pergunta: qual é a tua obra? Qual é a tua obra? E nos conclamando para que não sejamos pais medíocres, profissionais medíocres, amigos medíocres. Medíocres. Conclamando porque o alto está à nossa disposição para nos incitar ao progresso, para nos auxiliar no progresso, e nós temos uma ferramenta maravilhosa, meus irmãos, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, nunca cai essa conexão, chamado prece, chamada
oração. Esta nunca acaba. Quando nós pedirmos auxílio, espiritualidade amiga para os nossos melhores propósitos, o auxílio virá. O auxílio virá ao nosso encontro, nos robustecendo. Aí vem a instrução do Cristo. Ora, vigia, cuida. São 3. Orar, olhai e vigiar. Ora, olha e vigia. O olhar, os perigos que vêm de fora, as tentações que vêm de fora, as perturbações que vêm de fora. Vigiar as tentações, os problemas que vêm aqui de dentro. Essas aqui de dentro são muito mais perigosas. Muito mais perigosas. Porque muitas das vezes nós somos os nossos próprios obsessores. Nós. Com o nosso inconsciente baseado na irreflexão dos nossos atos, onde nós reagimos e não agimos, como tão bem nos convida o nosso amigo e irmão Divaldo Pereira Franco. Que nós possamos ter coragem de estabelecer no nosso dia o momento da meditação, onde eu passo, como nos convida Santo Agostinho, ao deitar no travesseiro, dar uma repassada nas atitudes, nas coisas, nas palavras, nos pensamentos que nós fizemos durante o dia. Mas é muita coisa. Palavras, pensamentos, atitudes, meu Deus do céu. Pode ser que no começo seja um pouquinho difícil de gerenciar todas essas coisas que falamos, mas se adotamos uma prática constante, como dissemos anteriormente, isso fica fácil. Fica fácil. É como no começo que a gente está aprendendo a dirigir um carro. Chega a ser um pouco difícil no começo, porque eu tenho que cuidar com o outro motorista, eu tenho que cuidar da direção, eu tenho que ligar o pisca, o limpador de para-brisa quando chove, trocar de marcha, olhar no espelho, o cara que vem atrás. Parece algo impossível no começo, mas com o passar do tempo, com a prática, nós dominamos isso com bastante maestria. Com bastante maestria. Então, ter a habilidade para lidar com essa meditação do que nós fizemos durante o nosso dia requer prática diária. Prática diária. Por isso que nós precisamos cuidar das 24 horas do nosso dia com sabedoria. Porque tem uma coisa, por mais que a pessoa ganhe 10 vezes todos os prêmios acumulados da Mega Sena, tem uma coisa que ela jamais vai conseguir comprar com todo o dinheiro do mundo. Tempo. 1 minuto a mais na vida. Não compra. Não compra. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria em lidar com esse recurso fantástico que nós temos ao nosso dispor, que é o tempo. Então temos que separar o tempo para termos tempo para nós, para nos olharmos, para nos observarmos e ver, puxa, eu peguei pesado aquele dia. Eu preciso me conter um pouquinho mais, eu preciso refletir um pouco mais, orar um pouquinho mais, me ligar mais com o alto, para que tal situação não ocorra mais. Para que depois eu não me sinta culpado, porque nos esclarece Joana de Ângeles que o sentimento de culpa, ele deve ser substituído por algo chamado responsabilidade. Eu fui responsável por aquilo e eu preciso ir lá e consertar aquilo. Muito simples. Muito simples. Como consertar aquilo? Cada situação é uma situação. Daí a necessidade de desenvolvermos essas duas asas, do intelecto e da razão, do intelecto e da moral, perdão.
O intelecto, a racionalidade e as emoções, os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, essas duas asas da moralidade, do que nós somos como pessoas e daquilo que nós aprendemos. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, alçaremos voos elevadíssimos quando conseguirmos desenvolver essas duas asas do conhecimento e da moral. Mas a mola propulsora disso, que está aqui dentro do íntimo de cada um, é determinar, não, agora eu vou me mexer, agora eu vou fazer alguma coisa em prol de mim mesmo e daqueles que estão à nossa volta. E eu vou trazer mais um trecho aqui, o capítulo 15 do livro, que nos diz assim, bem dentro do que estávamos falando. Capítulo 15, para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros que todos nós cometemos, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada da vida, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Essa passagem aqui é fantástica, eu vou até repetir. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Se cada um fizer a sua parte, não vai ficar difícil. Simplifique os seus hábitos. Experimente humildade e silêncio. Experimente humildade e silêncio. Toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área, comunique seus obstáculos apenas aos corações que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Olha só, sabedoria. Esse texto é de André Luiz, no capítulo 15 do livro Coragem, que estamos estudando nessa ocasião. Comunique seus hábitos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Quanta luz tem aqui! Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque de toda a ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Vamos repetir esse trecho. Lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, paz na consciência é algo que nós conquistamos através do nosso trabalho diário no bem. Continuando, da paz na consciência estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Então, meus amigos, meus irmãos,
quantos convites nos são feitos todo dia, todos os momentos, para que entremos em ação para o bem, auxiliando aqueles que estão à nossa volta, sendo a palavra de consolo, sendo a palavra de revigoramento, sendo os ouvidos que ouvem, sendo os olhos que enxergam o coração, sendo os braços que envolvem, que trazem segurança, sendo o coração que ama, sendo o gesto de fraternidade. Que tenhamos coragem, queridos irmãos, queridos amigos, de sermos os verdadeiros discípulos do Cristo, agindo sempre no bem, tendo coragem de se amar, de se cuidar, buscando esse verdadeiro banquete que nós temos de coisas boas ao nosso dispor. Tenhamos coragem de sair do sofá, de sair do nosso conforto e nos desafiarmos numa prática esportiva, numa nova ciência, estudando Jesus, praticando o que Jesus nos ensinou. E então, queridos amigos, a nossa gratidão a todos pela audiência, pelo respeito, pelo carinho. Vamos proceder então agora à nossa prece de encerramento, ao qual eu separei aqui do nosso livro Coragem, o capítulo 50, escrito por Emmanuel, que é de uma beleza incrível. Então, convido a todos mais uma vez que cerremos os nossos olhos, busquemos a nossa paz íntima para entrarmos em conexão com as palavras que proferiremos nos próximos instantes. Agradeçamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo, pela afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por isso, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, se bendito. Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Emmanuel. Muita paz a todos, a nossa gratidão pelo respeito, pelo carinho e até a próxima oportunidade, estimados irmãos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre, e que os benfeitores espirituais cubram cada coração, cada lar, cada família com o seu manto de luz e de amorosidade.
Que assim seja.